Agora eu passo para o professor Pedro. Igual aquele negócio, você não vai no médico para não descobrir os problemas, né? É melhor não mexer, né? Bom, agradecer ao Mário pelo convite, né? Parabenizá-lo pela iniciativa, né, de fazer esse evento sobre segurança, e agradecer o convite feito a mim e a Socorro para participar. Eu acho muito interessante essa interação entre as duas áreas, né, entre a ciência política e aqui essa discussão mais técnica, né? É a primeira vez que eu participo de uma discussão mais técnica sobre a urna eletrônica, acredito que a Socorro também. Então, para a gente está sendo muito... Oi? Tá bom. Para a gente está sendo muito interessante, sem dúvida. Quando a gente fala de mudança do sistema, né, de alguma mudança na urna e no sistema da urna eletrônica e tal, tem duas coisas que me preocupam muito. Primeiro, assim, eu acho que o debate tem que ser feito, etc., etc. Ainda mais se a gente for lembrar, o Amilcar certamente lembra que, logo no começo dessa nossa retomada da democracia, houve uma grande fraude em 1982, na eleição no Rio de Janeiro, do Brizola, né? Não era urna eletrônica, mas foi uma fraude também que passou pela totalização dos votos, etc. Então, acho que esse é um debate que sempre precisa ser feito, né? Agora, tem duas coisas que me chamam a atenção nesse sentido. Primeiro que a urna eletrônica atual, ela teve um processo de aprendizado, né, para o eleitor, né? Então, se você pegar o índice de votos nulos na primeira eleição, lá em 96, o índice foi altíssimo, né? E esse índice veio diminuindo. Então, isso por quê? Porque o eleitor foi aprendendo a utilizar essa urna, né? Então, nesse sentido, eu não estou querendo dizer que não é para mudar a urna, mas que sempre isso vai levar uma nova etapa de aprendizado, etc. Então, qualquer mudança tem que ser pensada com grande cuidado, né? Em segundo lugar, porque uma parte da nossa classe política pensa nessa mudança, né, e uma parte da nossa elite política pensa em realizar uma mudança no sentido de facilitar fraudes, na verdade, né? Então, tem gente que acha que deve abandonar a urna eletrônica e voltar a ser papel, porque é mais fácil fraudar com o papel, né? Então, eu estou falando isso, ao contrário daquela tese do Tiririca, né, de que pior que está não fica. Na verdade, eu acho que tudo que é ruim pode piorar, né? Então, assim, nada é tão ruim que não possa ser pior. Então, por isso que eu sou pessimista nesse sentido, né? Então, acho que tem que se pensar nessa questão do aprendizado do eleitor, que vai levar mais um tempo para se adaptar, etc., etc. E também, se não há, de parte da nossa classe política, um interesse em regredir. Interesse em regredir nesse sistema, né? E aí, a pergunta que eu faço para os dois é se vocês têm conhecimento, né, de falhas ou de testes de vulnerabilidade em outros processos do sistema eleitoral, como, por exemplo, a transmissão dos dados, a totalização dos votos, se vocês têm ou relatos ou se o TSE promove testes parecidos, testes de ataques parecidos, para a transmissão dos votos e para a totalização dos votos. Então, eu queria saber de vocês dois, em relação a esses outros processos do sistema, até a divulgação final, tal, se há relatos de falhas, de problemas, se há testes, etc., etc. Nunca foram realizados testes da totalização e transmissão dos votos. A gente pede no relatório e pediu pessoalmente que esses componentes sejam integrados também, os testes abranjam esses componentes, porque eles são também importantes, assim. Então, não é simplesmente a urna produzir um resultado que talvez seja correto, então a partir daí está tudo garantido. Não é tão simples assim. Mas só para dar um exemplo, a urna, o modelo de urna que a gente utilizou nesse teste já tinha identificação biométrica. E a gente solicitou formalmente poder testar o dispositivo de identificação biométrica nesses testes. Porque, afinal de contas, ele faz parte da urna, está lá no terminal do mesário, era só cadastrar nossas digitais e talvez tentar fazer um ataque de que alguém tenta personificar um outro eleitor, alguma coisa assim, ou que nem esse caso do SAMU, que está circulando nas notícias, fazer um dedinho de silicone lá para passar no leitor de biometria. E o TSE negou a possibilidade da gente testar o dispositivo biométrico, falando que estava fora do escopo. Mas o escopo não era a urna eletrônica. Então, a urna eletrônica é tudo menos o leitor biométrico.
Então, para mim, o leitor biométrico faz parte, assim. Mas, misteriosamente, ele está fora do escopo. Então, o que só me permite, toda vez que uma instituição se retrai dessa forma, só me permite que eles concluir que eles não estão confiantes, de fato, de que talvez eles tenham a melhor implementação de biometria possível, assim. Porque isso foi mesmo antes dos testes começarem, a gente não tinha feito nada disso. Então, sim, os testes devem abranger mais componentes, por exemplo, o componente de biometria. Eu já tinha me preparado um kit de dedos de silicone em casa e eu não pude usar porque me foi negada a possibilidade de fato, testar a biometria. Então, sim, é importante, esses testes nunca foram feitos. No Brasil. Em outros países, tem testes de intrusão e que talvez abranjam outros componentes. A iniciativa de fazer testes de intrusão também não é exclusivamente brasileira. Ela é propagandeada como a primeira ou uma iniciativa pioneira aqui, mas isso não é verdade. Em outros países, os testes de intrusão já foram feitos, inclusive antes dos testes feitos aqui. Bom, você abordou vários pontos aí que eu teria que responder. Primeiro, sobre o que é mesmo? Sobre a aprendizado, né? Você está certo. Com o aprendizado da máquina eletrônica, do meio digital, vai melhorando a performance do eleitor, vamos dizer assim. Inclusive, em 2002, foi feito um teste com voto impresso em algumas cidades, para testar a possibilidade de imprimir o voto. Ele foi rejeitado com a desculpa, uma das desculpas era que os eleitores não conferiam o voto impresso. Não era conferir porque ninguém avisou eles que eles tinham direito a conferir, podia conferir e confirmar. Né? Não houve nenhuma instrução ao eleitor que ele podia fazer isso. Enfim, sem dúvida, com o passar da votação, o eleitor cada vez aprende melhor a votar na máquina de votar. Mas tem um outro lado, isso daí também, principalmente a questão do voto nulo. O voto nulo, tradicionalmente, era usado como voto de protesto. Você votava nulo. Aqui em São Paulo tem uma eleição famosa do Cacareco, que era um filhote de hipopótamo que nasceu no zoológico, uns meses antes da eleição, e teve uma votação enorme. Só que quando o cara escrevia Cacareco na célula eleitoral, recebia a célula um voto nulo, carimbo de voto nulo, e não contava, o Cacareco não era eleito. E esse era o voto de protesto, né? Quando passou para a urna eletrônica, eliminou a possibilidade do cara escrever, né, PQP ou qualquer coisa. E o pessoal só podia, para fazer o voto nulo, digitar 000 ou um número qualquer, né? Mas dava para votar no Cazuza, então tinha essa vertente. Aí a pessoa não se sentia satisfeita no seu protesto. O que aconteceu? Começaram a escolher os eleitores do voto de protesto, começaram a escolher candidatos peculiares. Assim foi que o Enéas ganhou aquele monstro de votação, ele sozinho elegeu mais 7 deputados, né, com votação para deputado federal aqui em São Paulo. Na outra eleição foi aquele costureiro, o Clodovil, depois agora foi o Tiririca, como fenômeno de votação. O que é isso? Isso é o voto de protesto. A diferença é que o voto de protesto antes se tornava voto nulo, e agora o voto de protesto está se tornando voto válido e elegendo uma bancada. Teve deputado com 200 votos eleito aqui em São Paulo, acompanhando os votos do Enéas. Ou seja, então essa só pega o número seco, o voto nulo diminuiu, para ver o que está acontecendo, porque quando eu expliquei isso aí lá na Argentina, como que o voto nulo, o voto de protesto tinha migrado para se tornar voto válido aqui no Brasil, e está elegendo bancada, né? O pessoal deu risada, porque na Argentina, com aquela célula, o que eles fazem? Você pode, se quiser, pegar a célula, não votar nada, e escrever um palavrão, puser e pôr lá, está feito o teu protesto, o teu voto vai ser anulado, não vai ser contado. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do voto nulo, essa análise fria só, tá? Que aumentou, facilitou. Realmente, o voto... E outra coisa, agora, finalmente, a última observação é que ninguém quer votar para trás, não, ninguém quer votar para o voto manual. A gente quer ir para frente, quer ir para o voto eletrônico com segurança, com auditoria, com verificabilidade. Em vez de voto impresso, pode ser o voto gravado em CD-ROM, mas aí vai ficar mais caro. Mas um dia sai uma tecnologia que grava de uma maneira que não modificável, barata, você pode usar isso em vez do voto impresso. Tá? Precisa ter 2 vias de voto, uma independente da máquina, quer dizer, que a máquina gravou a segunda via, não pode ela alterar o conteúdo desse voto. Pode ser eletrônico isso, desde que seja 2 votos independentes. Então, a gente não quer voltar para trás, a gente quer caminhar para frente. Teve lugar que voltou para trás. A Holanda começou a usar urnas eletrônicas DRE em 92.
foi em 91, né, que eu escrevi, acho que foi em 91. E em 2008 ela abandonou, foi proibido as urnas. É proibido usar urna eletrônica nos Estados Unidos. Na Holanda eles voltaram para a urna manual. Tá? Porque chegaram à conclusão que esse modelo não serve, não é confiável. Então eles voltaram para o manual para esperar aparecer a nova tecnologia que eles vão confiar. Tá? Então, nós não queremos voltar a essa desculpa que tem gente interessada em modificar o sistema porque quer fraudar. Nós estamos aqui apresentando argumentação técnica. Um sistema dá para conferir, o outro não dá. O eleitor argentino sabe em quem votou, você não sabe. Se você acha que isso daí é porque eu estou querendo fraudar o sistema, né? É que parte da... Eu já ouvi político dizendo, né? Eu sei que não é o que vocês estão falando aqui, né? Eu estou de acordo com toda essa exposição e a preocupação dessa independência do sistema e a necessidade da impressão e tal. Acho que tudo isso seria um avanço. Mas eu já vi político falando, mesmo que tacitamente, né, implicitamente, que se a urna não funciona, né, vamos voltar para um sistema de papel e ficar mais ou menos subentendido que no sistema de papel é que as coisas eram melhores e eu, né, como cientista político desconfiado, falaria, para ele é melhor porque ele vai conseguir fraudar o voto com mais facilidade. O sistema de fraude de papel era muito fraudável e a tecnologia de fraude estava dominada, então todo mundo sabia fraudar. Mas tem uma coisa, hein? Você vê que tudo tem dois lados, se você olhar. Na época do voto de papel, se tinha muita denúncia de fraude, de eleição de pequenos currais eleitorais, que o cara induzia o voto, trocava o voto de uma urna, mudava o tal do mapismo. Não teve uma única denúncia de fraude com voto de papel de eleição para presidente, eleição para governador. Quando entrou o caso que você citou, o caso do Proconsult, em 82, do Brizola, o que foi? Foi quando entrou o computador, na totalização, primeira vez que usou computador, primeira vez que houve denúncia de fraude em eleição de governador de estado grande. Porque com voto em papel não é possível você corromper um monte de mesário, um monte de escrutinador para eleger o governador. Você consegue eleger o vereador na cidade, lá onde você corrompeu os caras. Tá? Então, tinha muita fraude no voto de papel para eleger os políticos pequenos, mas não tinha fraude para eleger o político grande. E com voto eletrônico é possível. A primeira denúncia de fraude, depois a Justiça Eleitoral no Brasil foi criada em 32, depois da Revolução de 30, para acabar com as fraudes que existiam antes. Antes não tinha... Antes o voto não existia voto secreto, não existia voto universal. E de 32... Teve um gap lá que não teve eleição, né, durante o Estado Novo. De 32 até 82, na época do Brizola, foram 50 anos, não teve uma denúncia de fraude para governador ou para presidente. Só surgiu a primeira fraude. E foi comprovada em 82, quando entrou a computação, que torna possível a fraude em larga escala. E uma coisa curiosa sobre o caso do Proconsult. Vai no site do TSE, procura lá a história do processo eletrônico de votação. Eles dizem que começou em 85. Eles omitem descaradamente o caso do Proconsult. Tem um ponto interessante na questão do custo, porque a gente está falando de custo de equipamento de votação, mas a gente pode pensar também em custo de ataque dadas tecnologias diferentes. Assim. Então, votar em papel e votar de forma eletrônica tem uma razão muito interessante, eu acho. Assim. Normalmente, fraudar eleições em papel em larga escala, o custo é proporcional ao número de votos, porque você tem que pagar muito mais gente para ficar calada, você tem que gastar mais papel, de fato, para colocar aqueles papéis nas urnas. Então, tem um certo esforço logístico aí que aumenta com o número de votos. Já na votação eletrônica, o custo normalmente está concentrado em fraudar o primeiro voto. Então, você precisa, de fato, encontrar alguma vulnerabilidade no sistema, explorar e fraudar o primeiro voto. Depois que você fraudou o primeiro voto, os próximos votos tendem a ficar com custo quase zero. Porque você tem um computador, de fato, automatizando aquele ataque. Assim. Então, o legal de você juntar o voto impresso com o voto informatizado é que meio que você tenta compensar essas duas características. Assim. O cara tem que ter um alto custo em papel ou em pessoas e ainda ter esse alto custo de fraudar o primeiro voto eletrônico para tentar fazer uma fraude que não seja detectada porque ela é discrepante, né, nos resultados. Então, toda vez que a gente automatiza alguma coisa, a gente baixa o custo da fraude em larga escala por voto. Qualquer que seja o sistema, mesmo que seja eleição, a gente baixa o custo por fraude, digamos assim, em larga escala.